pé. Abra a palavra de Deus comigo, que está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7. A palavra de Deus que está em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Nós vamos falar sobre a surdez nessa noite. Hebreus 3:7 está mais lá para o fim da tua Bíblia. E a palavra de Deus vai dizer assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Eu vou repetir. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Obrigado, Pai, por essa palavra. Continua, Espírito Santo, operando nesse lugar. Esse lugar é teu, o altar é teu, o servo que está aqui é teu, Senhor, essa igreja é tua. E nós precisamos nessa noite ouvir a tua voz, a voz que vem nos curar através da palavra, vem nos libertar através da palavra. Fala poderosamente, Pai, em nome de Jesus, com cada alma aqui, que cada mente aqui possa entender a tua palavra, e que essa palavra caia no coração e produza o seu fruto em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor, quem escreveu o Hebreus aqui, está dizendo: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Eu quero falar, querido, sobre surdez, porque nós temos visto que Deus sempre quis falar com o homem, Deus sempre quis trazer a sua mensagem. Nós vemos isso desde a criação, quando Adão e Eva pecou. Você percebe que é Deus que vai atrás, é Deus que vai falar, é Deus que quer se comunicar, é Deus que quer dar direção para o homem. Abaixa um pouquinho o meu retorno, eu acho que está um pouco alto aqui. É Deus que sempre está indo atrás. Mas o homem tem uma dificuldade de ouvir a voz. Não é que Deus não tem falado, é que o homem não tem desejado ouvir essa voz. Porque o homem não gosta de ser cobrado, o homem não gosta de ser mudado, o homem não gosta de ser incomodado para mudanças. Então, às vezes, a doce voz do Pai, a doce voz do Espírito Santo chega a arder nas pessoas, chega a incomodar. Chega a ser uma voz que incomoda, por incrível que pareça, sendo a voz de Deus, sendo a doce voz de Deus. Por toda a história, Deus tem falado com os homens. Querido, se Deus precisar, Ele faz a pedra falar com você. Nós vemos na Bíblia um caso em que uma jumenta falou com Balaão. Deus, se precisar, Ele usa um animal para falar com o homem. Mas o problema é que o homem não quer ouvir a Deus. E nessa noite, eu quero crer que você quer ouvir a Deus nesse lugar, amém? Que Deus quer falar com você, querido. Ah, pastor, mas será que é comigo? Tem tanta gente que não é com você mesmo. É com você mesmo. Deus, quando Ele olha para cada um que está aqui nessa noite, Ele olha como se você fosse o único. Ele não olha para o do lado, Ele olha para você mesmo, como você fosse o único, e nessa noite Ele quer falar com você. E o que Ele pede para você é: não endureça o seu coração. Não rejeite a palavra que o Senhor vai dar para você nessa noite, porque ela é vida, ela é pão que veio do céu, ela cura, ela liberta. As igrejas hoje têm se afundado, as pessoas hoje têm se afundado, porque não têm ouvido a doce voz do Espírito, não têm ouvido mais a palavra do Senhor, têm rejeitado essa palavra. E a palavra do Senhor, nós temos falado tanto esse texto aqui: conhecereis a verdade vos libertará. Então, por que as pessoas não estão libertas dentro da igreja? Porque não têm ouvido a palavra, têm tapado os ouvidos. Deus tem falado, querido, faz
Mais de 6.000 anos que ele vem falando com sua criação, enviando profetas, enviando homens de Deus. Em 2015 ainda existe Deus falando, ainda tem, graças a Deus, nós temos ouvido a voz de Deus e Deus tem falado conosco. O que nós não devemos fazer é tapar os nossos ouvidos e fazer de conta às vezes que nós não estamos ouvindo. Deus não é besta, viu, querido? Às vezes as pessoas disfarçam que não é com Ele, disfarçam que Deus não está falando. Mas Deus sabe que você sabe que é Ele que está falando e é você que está rejeitando. Amém? Não tem como esconder de Deus. Você pode esconder do pastor, você pode esconder da esposa, você pode esconder do esposo, você pode esconder do filho, o que você quiser. De Deus ninguém se esconde, amém? Salmo 139 fala que se eu for no mais alto céu, Ele está lá. Se eu for no mais do fundo, profundo abismo, Ele também está lá. Se eu for nas mais densas trevas, Ele está lá. Aonde você vai, Deus está. E a voz de Deus tem ecoado e as pessoas não têm ouvido. A surdez se dá quando eu não quero ouvir, em primeiro lugar. Como é que todo mundo fala aquela frase? O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Não é aquele que tem problema de audição, querido. O pior é aquele que ouve e não quer ouvir. Esse é o pior surdo que existe. Abra a palavra comigo. Lá em Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, nós vamos ler o 51. Atos 7, 51. Aí vai dizer assim, querido. Aqui é quando Estevão estava pregando a palavra. Foi o primeiro mártir da história, né, da igreja. E ele estava pregando a palavra, pregando Jesus, anunciando que esse Jesus que foi morto e ressuscitou era o Messias que aquele povo de Jerusalém precisava aceitar. Ele era Salvador. E de repente o pessoal do Sinédrio chamou ele lá. 70 homens que julgavam no Sinédrio. E quando ele chegou lá e diz: fala para mim, como é que é esse negócio aí? E aí ele começou a decorrer, querido, desde Adão, tudo passando pelos profetas, dizendo sobre Jesus. E esses homens que chamou ele para julgar eram homens religiosos da palavra, conheciam o Velho Testamento e diziam que serviam a Deus. E aí quando chega aqui no versículo 51, quando Estevão falou tudo que tinha que falar, ele vai dizer assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por intermédio de anjos e não aguardaste. Ó, 54. Ouvindo eles isto, eles ouviram. Enfureceram no seu coração, rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito. Olha lá, que nós dizemos no começo: quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais vosso coração. E aí Estevão aqui, cheio do Espírito, no 55, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Pior surdo é aquele que não quer ouvir. E unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras ele morreu. Querido, essa tem sido a situação do mundo hoje.
Quantos Estevão têm falado a palavra do Senhor? E o que as pessoas têm dito? O que as pessoas têm feito nos seus sinédrios? Aqui eles começaram a clamar em alta voz, sabe por quê? Eles não suportavam ouvir a verdade. Começaram a clamar, fazer barulho e tapar os ouvidos. Como os movimentos hoje anticristão, as ONGs que têm se levantado, os movimentos têm, querido, você vai falar da palavra, você vai falar de Deus, eles vêm para cima, eles querem até matar agora. Esse tempo atrás tinha vídeo aí, o pessoal do movimento homossexuais lá, homofóbicos, numa mesa falando que, se possível, até em armas eles iam pegar. Porque aqueles que anunciam a palavra, eles estavam dizendo, são fundamentalistas. E realmente nós somos, porque o nosso fundamento é Jesus Cristo, a nossa rocha. Amém? As pessoas não têm suportado ouvir a palavra, querido. Só que isso não pode acontecer dentro da igreja, amém? A palavra, ela tem que ser levada, nós temos que aceitá-la e ela faz bem ao nosso coração. Mas nós temos visto que as pessoas têm tapado os ouvidos, as pessoas não têm ouvido a palavra do Senhor. E eu volto a repetir para você aqui de novo nessa noite, Jesus está às portas. Jesus está voltando, presta atenção, está muito perto. E nós estamos também não só como Estevão, mas estamos também como Noé, falando da justiça, falando da salvação. Falando para as pessoas, vocês têm que entrar na arca, Jesus está voltando, mas eles não estão ouvindo. Jesus disse como foi nos dias de Noé, casavam, fundavam-se em casamento, quando de repente veio o dilúvio. Não endureça o teu coração, querido, e também não desista de continuar falando, de continuar testemunhando, porque se no meio de 100 você conseguir salvar um, você já ganhou o mundo, porque Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo. E não importa que endureça os corações, a única coisa que pode calar a nossa boca é o momento que nós perdemos o nosso fôlego, a última batida do nosso coração, aí a gente não fala mais. Estevão aqui, já perto de ser apedrejado, ou já recebendo algumas pedras, ele continuou falando, veja o Filho de Deus em pé à direita do Pai. Amém? Continua falando da palavra, continua testemunhando, continua falando com a tua vida, você é a carta escrita de Deus. Amém? Nós somos a Bíblia viva na nossa rua, no nosso bairro, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho. Continua falando com os teus atos, continua falando com a tua vida, continua falando com as palavras. Amém? Porque do sangue desses nós não vamos ser cobrados. Mas o mundo hoje está numa situação, querido, ninguém suporta mais ouvir a verdade. Por isso que já lá nos Estados Unidos, e aqui logo logo vai ficar assim, nós não temos como mudar isso. Vai chegar, é bíblico, não tem como você mudar a Bíblia. Diz que no final dos tempos o mundo iria de mal a... Mal já é ruim, ainda vai de mal a pior. Estados Unidos já tirou Bíblia da escola, já tirou Deus da escola, já tirou oração de todos quantos... Não existe, lá você não pode, isso é proibido. O mundo está expulsando o pouquinho de Deus que tem na terra. Mas daqui a pouco Jesus tira a gente daqui, amém? Eis que venho sem demora, diz o Senhor. Eis que venho sem demora. A promessa que Ele faz para nós no final de Apocalipse é assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que não seja roubado. Amém? Não deixa o ladrão tirar o que tem dentro de você, querido. Eu não estou falando do ladrão que rouba sapato, celular, roupa. Ele só pode tirar aquilo que é externo, mas aquilo que está aqui dentro ninguém rouba. Ninguém rouba o que está dentro de você. Guarda o que tens. Eis que venho sem demora. Glória a Deus. Outra surdez que eu quero falar, ela se dá quando aquilo que eu ouço não é posto em prática. Sabia que isso também é surdez? Você ouviu, você entendeu, mas você não pôs em prática. Você não colocou aquilo para funcionar. Isso é o que? É a surdez da razão, é a surdez do raciocínio, é a surdez da decisão.
Porque a decisão, ela está na mão de cada um de nós. Deus não tirou esse privilégio de nós. Você vê que até os anjos foram criados livres. Deus criou tantos anjos, trilhões, sei lá quantos tem de anjos que Deus criou, muito anjo. 1/3 se rebelou contra ele. Deus vai fazer o quê? Deus deixa. Cada um planta e cada um colhe aquilo que plantou. E Deus tem deixado essa decisão para nós. Então muitas vezes a gente ouve a palavra, e isso também é surdez, e eu não coloco ela em prática. Muitas vezes até porque eu não quero aprender mais da palavra, e a palavra de Deus é que vai dar entendimento para nós. Mas muitas vezes nós entendemos, mas não fazemos, continuo sendo surdo. O que Deus falou para Adão? Milhares de árvores frutíferas, você pode comer, cara, tá aí. Tem a árvore da vida, também pode comer. Mas da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, você não vai comer. Ele ouviu, mas o que ele pôs em prática? Eu quero comer aquela que é proibida. Tem sido diferente hoje? Não, Deus tem falado com a gente. E muitas vezes eu, querido, piso na bola. E eu estou demonstrando para Deus que eu continuo sendo surdo. Surdo na razão, no juízo. Porque depois que a gente adquire uma certa idade, as pessoas costumam falar, olha, já tem juízo. O que é juízo? Você já sabe julgar as coisas. Então, muitas vezes esse juízo não funciona, porque nós recebemos a palavra na hora de ter juízo e botá-la em prática, a gente faz o contrário. Você já viu quando o pai fala para o menino fazer uma coisa, ou está sempre avisando uma coisa e o menino faz errado, ele fala assim, parece que esse menino é surdo. Por que o pai fala parece que esse menino é surdo? Porque ele ouviu, ele entendeu, balançou a cabeça, fez joia, mas foi lá e fez o errado. Menino, não anda com gente errada na escola. Menino, olha as pessoas que têm se drogado e mexido com droga, olha o final delas. Menino, não anda. O que o menino faz? Ele vai lá e anda com gente errada. Aí daqui a pouco está preso. Daqui a pouco leva um tiro no meio da cara. Então, ouve, entendeu? Mas o juízo não funcionou. Abre comigo Mateus 23, 37. Não precisa abrir não. Essa nós não vamos abrir. Bom, essa eu vou passar para você aqui. Embora não sei nem se vai dar para ler tudo isso aí. Quando Jesus estava sentado no monte, antes da sua morte, ele já ia alguns dias ali ser crucificado, ele olhou para Jerusalém, lá do monte, lá de cima, devia ser linda, né? Não sei se você sabe, Jerusalém, ela é construída, Jerusalém velha, né? Quando eu estive lá eu vi isso. Ela é construída com uma pedra branca, e quando o sol vai se pôr à tarde, que ele está vermelho, a cidade fica vermelha, é lindo de ver, é lindo. Aí Jesus se sentou vendo aquela cidade tão linda, mas ele veio ali a dizer coisas tristes. Ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. O que Jesus falou? Todos os profetas que eu enviei antes, vocês mataram. Todos aqueles que veio para falar para vocês o que tem que fazer, vocês ouviram, mas não fizeram o que tinha que fazer. O que Jesus na realidade estava profetizando, que ele mesmo como um profeta, além de filho de Deus e Salvador, mas ele também era um profeta, ele estava dizendo, vocês também vão me matar. Mas aqui vai ficar deserto, e ficou mesmo, só em 1948 que Israel voltou, lá ficou abandonado, acabaram com tudo. Até que vocês digam e clamem, bendito que vem em nome do Senhor. Isso vai acontecer daqui a pouco, querido. Tribulação na terra, a igreja tirada, grande tribulação. Aí eles vão clamar pelo Messias e Jesus vai aparecer. Eles vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Mas por que não ouve?
Vai lá falar em Israel que Jesus é o Messias. Não sei se você toma uns tiros, mas apanha bastante. Eles não aceitam Jesus como Messias. Ouviram, mas não entenderam. Mataram os profetas e mataram o seu Salvador. Porque não sei se você sabe, Jesus veio primeiro para eles. Depois é para todo mundo. Mas os seus não o receberam. Os seus o mataram. E querido, isso tem acontecido. Das pessoas ouvirem e não praticarem e não entenderem. Abre comigo 2 Crônicas 24:20. 2 Crônicas 24:20. Agora, quando você fala assim, sobre que você tem direito de pedir para o Pai tudo que é seu, que você tem direito de ser rico, de ser abençoado, que você tem direito de ser cabeça e não tem cauda, as pessoas ouvem rapidinho essas coisas. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Nada, é só comprar essas coisas ungidas que nós estamos vendendo aqui. Isso as pessoas ouvem. Olha, eu não sei quem tem canal aberto aqui, canal aberto não, perdão, é net. Querido, você chora e dá risada ao mesmo tempo no canal 191. Quem tem aqui, dá uma procurada 191. Você chora e dá risada ao mesmo tempo. Você começa a dar risada, mas depois você começa a chorar. De ver a situação que está. O que as pessoas estão fazendo com o Evangelho. Meu Pai. É Monte Manaim. As pessoas sobem lá porque tem milagres. O cara comprou um monte de cadeira de roda e muleta, põe tudo na parede para dizer que tudo aquele povo andou. Engana o povo. Meu Pai do céu, e isso as pessoas ouvem. Quando você vai falar do verdadeiro evangelho, o evangelho que muda, que santifica, que tira das mãos do diabo, que tira o vício, que sara as doenças psicológicas, as doenças espirituais, a doença do corpo, o evangelho que transforma e muda a vida da pessoa, que era um maldito num bendito, uma pessoa que não valia nada moralmente. Esse evangelho ninguém acredita. Mas vai falar de coisas para você ver. E as pessoas pensam que aqui é o Habib's, né? A igreja é o Habib's, é o McDonald's. Você passa aqui, pega o que você quer e volta. Vai, passa no drive-thru, né? E volta para casa cheio da bênção. Não que Deus não abençoa, querido, mas esse evangelho é tão barato. Muito barato esse evangelho. 2 Crônicas 24:20 diz assim, ó, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, que já havia falecido, ao qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse, assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? De modo que não prosperais? Por que deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandato do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho. Este ao expirar disse, o Senhor o verá e o retribuirá. Oh querido, olha o que os profetas passavam naquela época. Joiada, pai de Zacarias, tinha salvo esse rei Joás. Ele era pequenininho, ele era bebê. E teve uma mulher que chamava Atália, ela quis matar todos os descendentes de um rei que tinha morrido. E aí esconderam o Joás. Aliás, foi Joiada, o sacerdote. Criou ele com 7 anos, bonitinho. Fizeram uma conspiração lá e tiraram a Atália, que não era para governar, e colocou esse Joás. Aí Joiada morreu, e seu filho Zacarias, depois, quando ele já reinava, veio falar uma palavra do Senhor para ele. Ele só veio falar o que Deus mandou. Gente, sabe por que as coisas não estão dando certo aqui? Porque vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor, por isso que vocês não prosperam. O rei disse, mata ele. E nem lembrou que o pai dele tinha salvo ele de ser morto. As pessoas têm ficado surdos. As pessoas não têm mais ouvido. Só as besteiras. Olha, o olho
da gente, e o ouvido da gente é a porta da alma, viu? A sua alma, ela só recebe tudo desse mundo que você tem que receber para dentro, é o olho e o ouvido. A boca põe para fora e que o coração está cheio. A boca, na realidade, põe para fora o que o ouvido e os olhos receberam. Mas os ouvidos têm se tapado para aquilo que é santo, para aquilo que é bom, para aquilo que é puro. Mas tem se aberto para tanta besteira. Pastor, é pecado ouvir música do mundo? Querido, se a letra não exalta a Deus, não glorifica o Senhor Jesus, se a letra não fala do amor de Deus, eu não ouço. Porque já está falando música do... mas eu gosto tanto, canta bonito. Pode cantar. O diabo, ele aparece tão lindo para as pessoas, de loiro, de terno. Tantas pessoas teve experiência de vê-lo quando ele vem fazer pacto, pessoas que fizeram... Ele parece muito lindo. Quando ele se aparece... Eu já vi testemunho de pessoas, né, que fez isso, que fizeram pactos, ele apareceu muito lindo. Um cara loiro, imagina um loiro bonito de olho azul. Não é eu, não. Eu só tenho olho azul e meu cabelo é preto. E as pessoas dizem assim, quando faz o pacto, é aquela coisa linda. Lá na frente, quando a pessoa quer abandonar e aceitar Jesus, ele vira o bicho. Aí vem chifre, vem rabo, vem tudo que você pensar. Ai, canta bonito. Canta, amém. Então toma cuidado com as coisas do mundo. O que você está ouvindo, querido? Quais são as conversas que você tem ouvido? O que tem entrado pelo teu ouvido? Porque o que entra pelo ouvido, porque nós não estamos falando do olho, eu não vou prisar o olho, mas o que tem entrado pelo ouvido, se você deixar, vai contaminar a tua alma, a tua vida, a tua casa, teu casamento, e tudo que tiver relacionado a você vai te contaminar e vai atrapalhar a sua vida. Tapa sim o ouvido, mas tapa para as coisas que não edificam. Mas para aquilo que é de Deus, abre teu ouvido, deixa entrar, deixa cair no coração, deixa Deus transformar a sua vida, porque Ele tem pressa em santificar-te, Ele tem pressa em transformar-te. Ele não quer que você fique nesse mundo, querido. Ele não quer que a tua alma vá para o inferno eterno e sofrer. Então todos nós cabeçudos nessa noite vamos abrir o ouvido e ouvir. Amém? Eu me coloco no meio também, cabeçudo. Vamos ouvir, todos nós. Não é Deus que está chamando você de cabeçudo, não é eu que estou falando, viu? É um cabeçudo que não tem nada dentro. Nós precisamos encher de palavra. Oh, meu Pai. Hebreus 3,7. Vai lá comigo, querido. Nós já vamos encerrar. Hebreus 3,7. Nós lemos lá no começo, mas eu quero continuar porque eu parei. Quero continuar. Hebreus 3,7. Querido, no dia do julgamento vai ter o dia. Todo mundo acha que não vai ter esse dia. E Deus não está se importando se as pessoas acham ou não acham. Já está marcado, já está escrito aqui, ó. Vai ter o dia do julgamento final. Lá no final, quando tudo acabar, nós não vamos ser julgados porque os filhos de Deus já estão salvos em vidas, amém? Então nós estamos no céu, não tem julgamento para nós. Mas para aqueles que foram maus, para aqueles que não praticaram aquilo que Deus pediu, aqueles que não quiseram andar no mandamento e tiveram a sua liberdade de dizer não, aí nesse dia Deus vai chamar os cabeçudinhos para acertar as contas. E aí quando vier essas pessoas, e vai ser julgado um por um, viu? Não vai ser coletivo não, é um por um, vai vir diante do trono. E eu tenho certeza que Jesus vai fazer isso. A pessoa não tem dúvida, ela já vem com a cabeça baixa para o julgamento. Você já viu quando o juiz chama lá o marginal, sei lá quem seja, para ser julgado? Ele já entra, porque ele já sabe o que ele fez. Não adianta ele disfarçar. Você olha, ele tá exalando culpa por tudo quanto é lado. Ele senta lá, ele já sabe. Mesmo que ele fala, não, senhor, eu não fiz, senhor. Mas você olha para a cara dele, ele está dizendo, eu fiz. Eu fiz. As pessoas vão vir diante do trono já com a cabeça baixa, já dizendo, estou na roça. Já estava na roça no inferno, mas agora eu precisei ressuscitar, né?
ele vai comparecer ressurrecto para ser lançado no lago de fogo, um lugar um pouco pior, né? E ele já vem dizendo, estou na roça. Ele sabe. A Bíblia diz que todas as obras, todas as palavras, todos os atos, não vai deixar nenhum de ser julgado. E aí quando ele comparecer, esse é eu que estou falando, tá? Eu creio que Jesus vai abrir um telão ali do lado e mostrar para ele. Nunca ninguém me falou. Não? Vamos refrescar sua mente. Aí ele vai aparecer lá. Aí vai passando o filme. Um dia que talvez um irmãozinho deu um folhetinho e ele jogou fora. Outro dia que talvez num evangelismo, numa praça em algum lugar, alguém disse para ele: querido, você não quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Não quero, eu quero curtir a vida. E vai passando para ele, refrescar a mente. Aí Jesus vai olhar para a cara dele, e daí? E aí vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 19, todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida e não tiveram o seu nome, porque foram surdos. Foram surdos muitos porque não quis ouvir, e foram surdos aqueles que ouviram e não colocaram em prática. Vamos ler lá Hebreus 3:7, eu quero ler até o 19 com você. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se disse: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, quer dizer, ouviram e não colocavam em prática. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse texto aqui, ele está falando do povo que saiu do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho, grande milagre, começaram a andar no deserto, e foi uma murmuração atrás da outra. Deus falando o tempo todo com eles, Deus falava com Moisés, Deus falava de tudo quanto é jeito. Deus falou: entra na terra que eu já dou para vocês, é sua. Eles foram na terra, espiaram e disseram: não dá para entrar, nós vamos perder. Confiaram no tamanho dos gigantes e não confiaram na voz do Deus que abriu o Mar Vermelho. O que aconteceu com ele? Deus falou: vai ficar 40 anos no deserto até morrer essa geração que ouve e não faz o que eu mando, até que uma nova geração entre na terra prometida. Olha, morreram tudo no deserto, os cadáveres deles estão lá desde quando morreram, os ossos estão tudo debaixo da areia. Ficaram no deserto e não entraram na terra do descanso. Querido, para nós hoje a nossa terra do descanso é o céu, amém? Que nosso cadáver, que nossa vida não fique na morte. Então tudo que Deus falar para nós vamos falar, nós vamos obedecer. Ô Almir, mudou, desculpa, é que eu tinha apertado. Essa palavra de Êxodo 24:3 foi quando Deus falou com o povo. Deu os 10 mandamentos, deu um monte de normas lá, e diz: olha, se vocês andarem nesses estatutos, vai ser uma bênção a vida de vocês, porque vocês estão andando moralmente do jeito que eu quero, porque eu sou bom, quero que vocês sejam bons, eu sou santo, quero que vocês sejam santos.
E aí o povo falou assim, ó: veio, pois, Moisés, referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu uma só voz e disse: tudo que falou o Senhor, faremos. Miguelão. Deram o maior migué, não fizeram. Quem perdeu? Foi Deus? Deus já está no trono. Não, tudo que Deus falou nós vamos fazer. Não fizeram nada. Só reclamavam, só murmuravam porque não tem água, nós queremos voltar para o Egito. E quando espiaram a terra, diz que ele levantou o povo lá. Quando os 12 espias vieram, 10 vieram falando que não dava para entrar na terra. Só Caleb e Josué disseram: vamos entrar porque o Senhor já nos deu. E aí sabe o que eles fizeram à noite? Uma rebelião, e disseram: vamos levantar o outro líder. E você sabe o que eles queriam fazer? Porque eles queriam levantar o outro líder? Para que nós possamos voltar para o Egito, ser idiota de novo, ser escravo de novo, ser babaca de novo, trabalhar de graça para Faraó, de dia e de noite fazendo tijolo. Vão ser retardados de novo. É o que eles estavam falando. Deus tem oferecido tanta liberdade para nós, querido, tanta coisa boa. E tem muita gente renunciando à mesa com o Senhor para comer comida gostosa, para voltar a comer lavagem, voltar na lama é melhor. Você já viu aquela piada do doido que estava dando martelada na mão? Aí o cara passou e viu aquilo e falou: rapaz, isso não dói? Ele falou: dói, mas quando eu paro é tão bom. Mas ele continuava martelando, ele tinha problema. E você acha que não tem gente assim hoje? O cara só está levando a pior. O pecado está ali, mas só tá levando a pior. Só está indo cada vez de mal a pior. E ele continua. E Deus tem oferecido, dizendo: meu filho, sai daí. Jesus já deu sangue para você, para te comprar desse mercado de escravo. Sai daí. Ele diz: não, mas eu quero ficar. Querido, nós precisamos mudar o nosso coração. Nós precisamos mudar o nosso coração. Eu não sei quantas pessoas entendem de computador aqui, mas entendo o que eu vou fazer. Formata, querido, a tua mente. Deleta tudo que o mundo colocou aí e põe em palavra, põe o que Deus quer. O mundo diz que é assim, mas a palavra diz que é assim. E eu vou fazer do jeito que a palavra diz, porque Deus nunca errou o alvo. Olha, Deus nunca errou o alvo. Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca se enganou. E Deus nunca mudou. E por que a gente vai fazer as coisas do jeito que Deus não quer que faça? Deus tem sempre trazido uma palavra aqui para acordar a gente, querido. Nesses últimos dias, nem que eu quisesse, eu não vou fazer isso jamais com a noiva de Cristo. Trazer palavra aqui nessa noite para falar só de coisa boa para você. A terra é nossa, vamos tomar posse, gente. Quem aqui está precisando? Vamos. Amém, querido. Eu também oro se estiver precisando de uma necessidade. Mas eu não vou gastar o tempo do culto. Nesses últimos dias nós não estamos com tempo para essas coisas. Vai ganhar para quê? Daqui a pouco vai ficar aí. Jesus já está às portas, eu não posso perder. Eu não posso fazer uma coisa que Deus não está mandando fazer. E Ele tem me trazido aqui palavras que são um pouco duras. Eu entendo isso, mas porque Ele não quer que você fique. Ele quer que você vá para a terra do descanso. A sua aposentadoria eterna está pronta. E nós não vamos ficar perdendo tempo com coisinhas, com coisinhas que nos amarram. Que às vezes são tão pequenininhas, mas têm levado pessoas para o inferno, coisas pequenas. Eu não assisti o vídeo todo. Esses dias postaram um vídeo lá no Face de uma menininha nova que estava cantando, bem mocinha, devia ter 16, sei lá, 17 anos, não sei se tinha isso. E ela teve coragem de falar aquilo para um bando de jovens lá, e dando um chacoalhão na turma lá. Porque hoje em dia no namoro é normal passar a mão no seio, é normal passar a mão nas coisas, é normal. Não é normal, é anormal. E ela dizia para todo mundo: se alguém está passando a mão no teu seio, ele não quer você, ele não quer o que está dentro. Antigamente, para você achar uma pessoa que
tinha uma opção errada sexualmente, era muito difícil. Hoje, em qualquer lugar que você vai, você acha de monte. Vai no shopping, então, você tromba. Como foi nos dias de Jó. Assim será a minha volta. Está anunciando, querido. Isso aí é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Ruim porque é pecado. Mas é uma coisa boa que está dizendo, Jesus está voltando, viu? Até eles nos ensinam e estão falando, ó, Jesus está voltando. Então nós precisamos acordar. Ouvir a voz do Senhor e colocar ela em prática, fazê-la ser transformada em atos de justiça na vida do meu irmão, na vida daqueles que não conhecem. Amém? Tem que botar para fora, querido, esse Jesus que está dentro de você. Sai do armário e mostra o cristão que você é. Vou usar essa palavra aí. Tem muito cristão dentro do armário, escondido, não mostra o Jesus que tem dentro dele. Deixa o leão rugir dentro de você. Deixa o leão falar através de você. Deixa o leão amar através de você. Ele tem poder, querido. Não é você, não é eu. Eu não tenho nada para dar para ninguém. Mas se Jesus está na minha vida, eu tenho ouvido Ele. Eu vou deixar Ele fazer na minha vida o que Ele quer fazer. Amém? Deixar Ele fazer na minha vida o que Ele quer fazer. Tem aquela parábola que está lá em Mateus, parábola dos 2 filhos. O pai disse para um filho, vai lá na vinha hoje. Ele diz, vou. Aí ele diz para o outro, filho, vai lá na vinha. Não vou. Aí você sabe o que aconteceu? O que falou vou não foi. E o que falou não vou, foi. Aí Jesus compara, assim será nessa geração. Os adúlteros, ladrões, os pecadores vão passar, os religiosos e vão para o céu. Que tem muitos de nós aqui que falou lá atrás, não vou, e hoje estamos aqui, vou. E tem muitos religiosos dizendo vou, e não está indo coisa nenhuma, ó, aqui, ó, está enganando, está pensando que está enganando. Pode enganar os homens, Deus não se engana. Pensa que o terno, se terno levasse a gente para o céu, eu ia comprar caminhões e caminhões de terno e distribuir para todo lugar. Use esse terno que você vai para o céu. Se fosse assim era fácil, era ou não era? Mamão com açúcar. E não tem nada contra terno, viu? Cada um usa o jeito que quiser. A pessoa acha que porque um terno, uma Bíblia embaixo do braço e dizer na igreja, paz do Senhor, irmão. E tem que falar meio carioca, na paz do Senhor. O cara bate com as botas na esquina, Deus vai falar assim, eu se não engano, pode descer. Ah, preguei no teu nome, não, não te conheço. Então, querido, ninguém engana Deus. Por isso, sabe que a coisa mais gostosa a gente fazer com Deus? Jesus ensina isso lá em Mateus 6. Entra, abre a tua porta do teu quarto, fecha ela, entra em secreto. Ali você fala com Deus, ali você pode abrir. Você pode ficar nu diante dele espiritualmente, ali mostrar tudo, dizer, ó Senhor, eu não presto, tá vendo? Eu não presto. Eu não sei amar, muitas vezes eu não sei perdoar. Senhor, eu tenho tentado sair, olha aqui, Senhor. E abre para ele, Deus ama isso, querido. Deus não detesta esse tipo de coisa, Ele ama quando um homem, uma mulher se abre diante dele e mostra toda a podridão. Aí Deus fala assim, dá para mim, deixa eu limpar você. E aí você deixa Deus limpar você, querido. Viu? Tem muita gente querendo dar uma de santo, escondendo o pecado do próximo, escondendo o pecado de Deus. Esse está fechado, não vai para o céu. Mas se você tem coisa errada, abre-se com Deus. Se o seu problema é com um irmão, vai lá e diz para ele, cara, perdoa, eu estava com raiva desse cara, está errado, me perdoa. É a coisa mais linda que tem. Isso é o Evangelho. É as pessoas serem transparentes umas para as outras e com Deus. Isso é o verdadeiro Evangelho. E Jesus vai ensinar uma coisa difícil. Ele diz, se o teu irmão pecou contra ti, ele não está dizendo que é você que pecou contra ele. Se o teu irmão pecou contra ti, você vai lá para reconciliar com ele. Não espera o irmão vir, não. O irmão pisou com você. Você vai lá e diz, ô querido, vem aqui, eu te amo. Se eu fiz alguma coisa para você perdoar, você sabe que você não fez, mas você fala, se eu fiz alguma coisa, me perdoa. E ele vai abrir o coração com você e dizer, fui eu que errei, eu sou um cabeçudo. Você fala, eu sei que você é, então tá bom. E vamos tocar a bola para frente. Certo?
Seja transparente diante do Senhor. Eu quero encerrar lendo com você Salmo 81, versículo 8. Isso é para a gente encerrar mesmo, tá? Salmo 81, 8. Eu vou lançar uma Bíblia minha, eu vou colocar assim: os cabeçudos não herdarão o reino dos céus. E lá em Apocalipse vai falar assim: os cabeçudos ficarão de fora, não entrarão na cidade santa. Sabe por que cabeçudo? Porque enche só de coisa que não presta. Aí vai ficando a cabeça grande, vai inchando. Salmo 81, 8 vai dizer assim: ouve, povo meu, quero exortar-te. É como se Deus estivesse falando para você, viu, querido? Toda vez que falar Israel aqui, é o seu nome. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém? Querido, olha o que Deus fala aqui. As pessoas querem bênção. Quem que não quer ser abençoado? Quem que não quer ter um bom salário? Quem que não quer? Gente, amém, todo mundo quer. Então vamos fazer o seguinte: a Bíblia promete alguma coisa aqui. Eu destruo seus inimigos, eu dou mais fino trigo, mel. Isso fala de sustento, proteção. Só ouvir a voz do Senhor. Escute o Senhor. Obedeça os seus mandamentos. Coloque ele em prática. E Deus vai ser por você. Como ele disse para Moisés lá: os teus inimigos serão os meus inimigos. Você não vai estar mais sozinho. Você vai estar bem acompanhado. Acompanhado do Pai do céu, o Pai da criação, o Pai que criou todas as coisas. Você vai ter do teu lado um leão que ruge dia e noite por você, e dizendo: olha, não toca no meu filho, é meu amado, é a minha esposa, é a minha noiva. Mas se você ouvir o Senhor, Ele fala com você, fala. A Bíblia diz, outro dia eu estava lendo, não sei se eu li ou ouvi isso, mas eu sei que tem na Bíblia, que até de noite o Senhor nos ensina. Quando nós estamos dormindo, Ele está ensinando a gente, está falando no nosso espírito, o tempo todo, querido, amém? Diz para o teu irmão assim: não seja mais um cabeçudo, ouve o Senhor, amém? O Reinaldo gosta quando fala cabeçudo, para ele é o fim. Vamos nos colocar em pé, querido.